Oi, eu sou a Milena Faria Pintura e bem-vindo ao seu canal de Vida Inteligente na Internet. Se você já é inscrito, sabe que essa playlist aqui de História Cult é uma maneira de trazer história para vocês através de clássicos da cultura pop, como filmes, séries, produções hollywoodianas que você assiste no seu dia a dia e que não fazia a menor ideia de que era tão fiel à história, porque é legal, porque é bom, porque subverte aquele estereótipo que você tem lá desde o ensino médio que história é chata. Geralmente esses videozinhos têm de 8 a 10 minutinhos, para ser bem rapidinho, para não se confundir com a videoaula e para você se divertir. Hoje a gente vai conversar sobre um filme que eu considero um clássico épico, lá de 2004, chamado Troia. Tenho certeza que você já assistiu, porque vivia passando as noites do SBT. O filme conta com um elenco de peso, tem Sean Bean, Eric Bana, Orlando Bloom e o famosíssimo Brad Pitt. Não sei se você sabe, mas vou te contar agora partindo do pressuposto de que talvez você não saiba, mas o Brad Pitt seria o Neo lá de Matrix. No final dos anos 90 ele recusou o Neo. Ele se diz muito seletivo em relação aos papéis que assume. Ele tinha vindo de uma sucessão do Clube da Luta. Então o que fez o Brad Pitt dizer sim para interpretar o herói grego Aquiles nessa história, nesse épico? Acredito que você vai dizer, Milena, é um filmão, é um clássico épico. Mas não é bem assim não, sabe? A gente costuma ser traído por nossas memórias afetivas. Esse filme arrecadou quase 500 milhões em bilheteria. Só, putz, é muito dinheiro. Mas ele basicamente se pagou, porque custou menos de 200 milhões. Geralmente Hollywood lança o mesmo valor para a produção do filme também para o marketing. Então ele basicamente se pagou aí nesses 400, 500 milhões. Não foi uma puta de um sucesso. Ghost fez esses mesmos números 10 anos antes. E é uma comédia romântica. Mas nem tudo estava perdido ali para Troia, acabou recebendo a indicação de melhor figurino, o Oscar de melhor figurino naquele ano. E a adaptação da vez de Ilíada, de Homero, conta com mais de 3 horas de duração. E é sobre ele que a gente vai conversar hoje. Paris era um cara, príncipe de Troia. Troia era uma cidadezinha na antiguidade ocidental. Ficava lá no mar Egeu, naquela região ali, norte da África, sul da Europa, Mediterrâneo. E esse era o único reino que impedia a Grécia de ter uma hegemonia, de ter conquistado basicamente o mundo ocidental inteiro. Então a Grécia estava procurando um pretexto para invadir Troia. Troia era uma cidade independente. Lembra que eu já expliquei isso para vocês em outros vídeos? Se você não assistiu nenhum vídeo e esse é o primeiro, saiba que a Grécia, o império da vez, se organizava em polis, eram cidadezinhas com estados independentes, não tinha essa constituição de nação. Paris vai fazer uma visitinha diplomática lá pro rei de Esparta. Esparta é mais uma dessas cidades gregas. Lembra de Esparta? Eu já falei muito de Esparta, que é uma cidade conhecida por seu militarismo. É uma fábrica de soldados. Lembra do Rei Leônidas? Eu fiz um vídeo aqui explicando 300, vou colocar aqui nos cards. Só que o Paris, chegando lá, ele acaba se apaixonando pela mulher do Menelau, pela mulher do rei. O nome dela era Helena. Helena de Troia. Só que, Milena, por que ela é conhecida como Helena de Troia se ela era mulher do rei de Esparta? Se ela era grega, ela não era troiana. O Paris rouba ela, o Paris foge com ela e leva ela pra Troia. A partir de então, a Grécia tem o pretexto que precisava para invadir Troia. Um dia os deuses gregos estavam fazendo o que adoravam fazer, sentar para beber, conversar, rir, debochar e se meter na vida dos humanos. Os deuses gregos, hoje a gente entende como mitologia, mas o homem grego que nascia lá naquela época da antiguidade clássica, muito antes do próprio Jesus nascer, não sabe, olha, eu tô levantando hoje, vou adorar um deus que nem existe. Não, era a realidade, era a crença, era a fé deles. Mas hoje a gente entende que é um conjunto, essa teogonia, esse conjunto de deuses, foram criados pelo próprio homem para explicar coisas do dia a dia deles. Então, quando você parte do entendimento de que os deuses gregos foram criados pelo homem, você consegue entender por que eles são tão parecidos com os homens, por que eles sentem ciúme, raiva, ódio, traem, têm um monte de filho como os humanos, porque eles são um retrato da própria humanidade em expansão. Então a gente volta lá para essa Grécia clássica e tinha um autor muito foda. O cara era um poeta épico. E a ideia que esse cara chamado Homero teve dessa vez foi discursar, foi falar, foi transcorrer a única coisa da qual os homens dispõem, que os deuses não podem ter: a morte, a capacidade de morrer. E aqui na Ilíada, onde ele narra essa guerra entre gregos e troianos, ele fala sobre morrer de amor, que seria muito mais glorioso do que qualquer outro tipo de morte. Então ele narra esses deuses um dia conversando e se intrometendo na vida dos homens. Presta atenção nessa historinha aqui. Então agora a gente vai sair desse ramo história intrínseca e entrar
Entre esses deuses haviam 3 que estavam numa discussão para decidir quem era a mais bonita. Era Afrodite e Atena. Só que os próprios deuses não queriam se comprometer, não. Pô, eles tinham caso entre eles, tinham filhos, era uma ramificação danada. Então eles deixaram para um humano decidir qual dessas 3 deusas era a mais bonita. E o humano escolhido foi o Paris, o príncipe de Troia. Mas você acha que ele sabia disso? Sabia nada. E ele se meteu numa furada. Uma deusa prometeu dinheiro, outra deusa prometeu vitória em todas as guerras. A outra deusa, a Afrodite, a da beleza, lembra? Foi lá e prometeu a mulher mais bonita do mundo. O que você acha que o Paris quis? Então ele contou com a ajuda da deusa Afrodite para raptar a mulher mais linda do mundo, a Helena, mulher do Menelau. Só que as deusas que estavam envolvidas nesse acordo, nesse concurso lá, tomaram partido. Teve deus que ficou do lado da Grécia, deus que ficou do lado de Troia. E aí a gente entra numa guerra que dura quase 10 anos. Porque os gregos vão para invadir Troia, só que eles não conseguem entrar na cidade de Troia. Então eles ficam 10 anos lá na praia. Então os gregos fizeram esse cerco a Troia, ficaram lá em volta na porta. Tipo, uma hora eles vão ter que sair, uma hora a comida vai acabar. Uma hora eles vão ter que deixar a gente entrar. Pra pegar a Helena de volta, pra matar o Paris, pra dominar Troia, para ter hegemonia grega, para dizer que a Grécia finalmente tinha conquistado tudo ali no Mar Egeu. Era um combo de coisas boas, entendeu? E a Ilíada, esse livro de Homero, ele narra o finalzinho dessa guerra, o desfecho dessa guerra, que é uma guerra que dura quase 10 anos, e o Homero tá lá narrando sobre o ponto de vista do Odisseu, que era um dos reis que estava ali nessa guerra. É o Odisseu contando pra gente. Pô, em tal momento aconteceu tal coisa, aí o Paris veio, o Menelau foi. E esse momento contado pra gente no livro é muito específico. São 51 dias do 9º ano da Guerra de Troia. Ou seja, menos de 2 meses do penúltimo ano da guerra. Mas são 51 dias muito cruciais, que é o momento em que o herói entra. Quando a gente ouve esse termo herói, isso hoje pra gente na cultura pop tá muito estigmatizado. A gente lembra de superpoderes, a jornada do herói. Mas os heróis gregos eram homens que se dispunham a lutar por causas que geralmente não eram suas para ficar na história. Geralmente esses homens eram filhos de deuses com humanas, semideuses. A gente sabe que de fato não existiam semideuses. Mesmo que eles acreditassem, o Hércules, o cara que estava lá entre a gente andando na Grécia, é filho de Zeus, olha. A gente sabe que o cara não era filho de Zeus, então Aquiles não era um semideus. O Aquiles queria ficar para a história. Na intenção dele, ele não queria nem tomar partido. Ele não estava lá pelos gregos nem pelos troianos, ele estava lá por Aquiles. No filme, Aquiles é interpretado pelo maravilhoso Brad Pitt. A mitologia diz que a mãe dele, quando mergulhou ele no rio, segurou ele pelo calcanharzinho, e por isso ele não se banhou por completo. Então a força dele tinha um ponto de fraqueza, que estava no calcanharzinho. Ele foi lá para a guerra a pedido do Odisseu, um conhecido dele, o rei, para lutar ao lado dos gregos, mas lembra que eu falei que ele não tinha lado, né? Ele estava lá para barbarizar mesmo. Mas a presença daquele herói ali de pular de fora dos muros de Troia acendia o sentimento de virilidade, masculinidade, de vontade de lutar dos gregos e fazia com que eles não desanimassem mesmo estando ali há 10 anos longe das esposas, com os barquinhos ali atracados. Só que deu um B.O. gigantesco. Porque o Aquiles estava lá acompanhado de alguém que ele amava muito, que alguns dizem que é amante, outros dizem que é primo, um carinha chamado Patroclus. E esse cara era tipo antiete do Aquiles, um escudeiro que estava atrás dele o tempo todo, que muitos diziam que se parecia com ele, e que inclusive em um momento da guerra veste a armadura e é confundido com ele. E aí entra outro personagem na história, o Heitor, um príncipe de Troia também. O Heitor acaba matando Patroclus, acreditando que ele é Aquiles. Aí o Aquiles fica pistola, mata o Heitor e fica 10 dias rodando com o cadáver do Heitor lá, ó, barbarizando, pra humilhar a Troia, querendo que Troia reaja. Mas nem assim pra Troia abrir os portões, viu? Aí eles têm uma puta de uma ideia. Já que eles não querem deixar a gente entrar, eles vão fazer isso sem nem saber. Daí que vem aquela ideia do presente de grego, é um presente que teoricamente parece ser bom, mas vem pra desgraçar tudo, porque eles fazem um imenso cavalo de madeira, não sei como, não sei com que recurso, não sei que horas, que os troianos não viram isso. Aqui a gente já saiu da atmosfera dos deuses e eu tô contando a história pra vocês. Os troianos realmente tiveram essa estratagema de guerra de criar esse cavalo gigante de madeira, esconder centenas de soldados lá dentro, colocar como um presente lá na porta, fingir que foi embora e que acabou a guerra. Aí os troianos burros colocam aquele cavalo pesadíssimo pra dentro. De madrugada os soldadinhos começam a sair e matar geral. Conquistaram a cidade de Troia, onde hoje as ruínas estão lá na Turquia. Hoje é Turquia aquele território. Então a cidade de Troia existiu, gente. Realmente houve essa guerra.
Só que a gente tem ela documentada através do livro de Homero de uma maneira muito mitológica, mas isso serve como registro histórico. Na Idade Média contaram com esses documentos como fonte histórica para entender a respeito dessa organização militar, para entender sobre a força de Esparta e para entender sobre como os deuses funcionavam. Essa guerra aconteceu, vamos por 1000 anos, 1200 anos antes de Cristo. A gente está em 2000 depois de Cristo. Então vamos dizer que essa guerra aconteceu por volta de 3000 anos atrás. É bom a gente sempre fazer essa soma, tá? Entender que Cristo nasceu num ponto e a gente já está 2000 anos depois desse ponto. Então tudo que veio antes desse ponto deve ser somado a esses 2000 anos, pra gente não confundir aquele ACzinho, antes de Cristo. Então qual foi o desfecho dessa guerra, Milena? O que aconteceu? A Grécia venceu. Troia foi conquistada. E a Helena, tadinha, que era uma vítima dessa história, que foi raptada, né? Agiam como se ela realmente fosse esse objeto. É a mulher mais bonita do mundo, ela é minha, não, ela é minha. Ela já tinha sido raptada por um herói grego, Teseu, lembra o Teseu que matou o Minotauro? Tipo, quando ela era uma criança, tinha 12 anos, a mitologia diz que ela foi raptada por ele. Aí ela foi lá resgatada por irmãos, aí foi levada de volta para Esparta, se casou com o rei de Esparta, aí veio Paris, sequestrou ela com a ajuda de Afrodite. A vida dessa mulher é uma loucura, a mulher realmente não tem paz, né? O que aconteceu com ela? Já que Grécia perdeu, Paris foi morto. Ela voltou para casar com Menelau? Ela se entregou de volta. Não, Menelau, eu tô aqui, me leva, amor. Me leva, ainda bem que você veio me buscar, não aguentava mais ser uma princesa aqui. Quero voltar a ser princesa lá. Mas no final ela acabou casando com o cunhado dela, com o irmão de Menelau, porque geral morreu nessa guerra, tá ligado? Você pode me dizer que essa foi uma guerra por causa de uma mulher. Mas a gente sabe muito bem que não foi exatamente por isso. Foi por causa de terra, de hegemonia, de poder, de conquista, de ego ferido, de orgulho. É uma das guerras mais famosas da antiguidade clássica. Mas a questão é que a mitologia gosta de mostrar pra gente que Paris, que não foi criado como um príncipe, se descobriu príncipe já adulto, como cumprimento dessa promessa dos deuses de torná-lo rico, torná-lo poder, entendeu que Afrodite havia cumprido a promessa de dar a ele a mulher mais bonita do mundo no momento em que os olhos dele encontraram os olhos de Helena lá em Esparta. Você pode me dizer que foi uma imprudência dele como príncipe, mas ele não foi criado como príncipe, né? Ele não tinha essa diplomacia, então ele roubou a mulher que ele queria. E o Aquiles, menina? O que aconteceu com o Aquiles? O Aquiles também morre, uai. Falei que geral morre. A mitologia diz que o deus Apolo guia uma flecha de Paris até o calcanhar do Aquiles. Lembra que eu contei lá no início que o calcanhar era o único ponto vulnerável dele? Eu acredito que era o único ponto vulnerável porque o cara tava de armadura, capacete, mas os pezinhos de fora ele numa sandália, né? Mas discutir com mitologia é tratar poesia com ciência. A gente sabe que é real, mas nem sempre o que é real é o mais bonito de se ouvir quando você senta à mesa para contar uma história. Se tem algo que me chama muita atenção nesse mundo grego é tratar de coisas reais do dia a dia, de histórias deles, de uma maneira muito poética. Isso cativa, isso chama a atenção. E a gente até esquece que está diante de uma aula. Então, se de alguma maneira você aprendeu alguma coisinha sobre a Guerra de Troia, já deixa o like nesse vídeo que significa muito para mim. Obrigada por ter